Pai do Senhor Jesus, meu querido, amado irmãos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento, é o pastor Renato. A Bíblia diz no livro de Salmo 120, verso 1, diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Quando nós olhamos aqui por esta palavra, vemos aqui, né, esse salmo, né, falando através desta palavra, né, é o cântico de Romagem, neste salmo aqui, que na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, quando estamos angustiados, irmão, por alguma coisa, precisando de algo da parte de Deus, temos que clamar a Ele. Clamando a Deus, Ele nos ouve o nosso clamor. Ele nos atende a nossa petição. Porque quando nós clamamos a Ele, o Salmo está falando aqui, Salmo 120, no verso 1, está falando que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. Então Ele ouve o clamor do justo. Quando você clama a Ele com sinceridade, com honestidade, buscando a face dEle, Ele ouve o teu clamor. E é por isso que a Bíblia diz, aqui no Salmo 120, verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor ouve todo momento o nosso clamor. Quando nós precisamos de um socorro, nós vamos até Ele, até os pés de Jesus. Clamamos a Ele, pedimos a Ele socorro, porque o meu socorro, o teu socorro, só vem do Senhor Jesus. A Bíblia diz isso no livro de Salmo também, 121, e levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se nós precisamos de socorro, temos que clamar a Ele. E a palavra está falando aqui, poderosamente, através do Salmo 120, verso 1. Clamei ao Senhor e Ele me ouve. Então, quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve. Ele ouve o nosso pedido, nosso clamor. Todo momento que nós clamamos a Ele, Ele está nos ouvindo. Ele está sempre ouvindo quando nós clamamos a Ele. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33, 3: clama a mim e responderei te eis. O Senhor manda clamar a Ele, que Ele vai responder o clamor. O Senhor fala, clama a mim e responderei te eis. Então é momento de nós clamar a Deus, momento de buscar a presença dEle, momento de buscar a face dEle. E aqui nós vemos aqui, irmãos, no livro de Salmo aqui falando, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. Então, quando nós estamos angustiados, vamos clamar a Ele, vamos pedir a Ele, vamos buscar a presença dEle, porque Ele vai nos ouvir através do clamor, através de nós buscar a face dEle, Ele vai nos ouvir. Jesus, Ele ouve o clamor do justo, aquele que clama Ele com fé. Então, a palavra está falando, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouve. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o meu clamor. Então, quando a gente está assim, às vezes angustiado por alguma coisa, né, a gente tem que clamar a Deus para tirar de dentro da gente aquela angústia, aquela aflição, aquele jeito, né? Pedir a Deus. Por quê? Porque nós vemos aqui que no Salmo está falando, Salmo 120 aqui no verso 1 está falando, né? A palavra está sendo bem clara, que diz a palavra, né? E na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve. Quando nós clamamos com fé, quando nós buscamos a presença dEle com fé, Ele ouve. Deus ouve. Deus ouve o clamor do justo. E é por isso que a palavra está dizendo aqui, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor fala na palavra, clama a mim, responderei te eis. Jeremias 33, 3 fala sobre o clamor, que é a importância do clamor. É clamar nas horas de necessidade, nas horas de precisão, clamar a Deus. Porque Ele fala que quando nós clamamos a Ele com fé, Ele responde a nossa oração. Então nós temos que buscar com fé, orar com fé. Porque fala na palavra, clama a mim, responderei te eis. E a Bíblia diz, né? E levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121 fala isso. Então, quando nós precisamos de socorro, temos que
buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus. É clamar. E é por isso que aqui está falando no Salmo. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então quando estiver assim angustiado por alguma coisa que está deixando você entristecido, angustiado, cheio de, às vezes, de aflição, clama a Ele, porque é o clamor que você vai receber a bênção através do clamor. A partir do momento que você clama a Ele, que você busca a face dEle, que é a face do nosso Senhor Jesus Cristo, você recebe a bênção. Então o salmista Davi fala lá no Salmo 121, leva meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. Então precisamos de socorro, temos que falar com o Senhor. Então é por isso que Ele ouve o clamor. Aqui no Salmo 120 está falando. No momento de angústia, eu clamo a Ele e Ele me ouve. Ele ouve o clamor. Ele ouve aquilo que nós pedimos para Ele. Ele está ouvindo. Então vamos pedir para Ele com fé. Vamos crer no milagre. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fale mais ao teu coração através da santa palavra de Deus. Mas clama a Ele e olha somente para Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.